seja bem-vindo a mais um episódio do PodSap. Eu sou Lorena Lopes e estou aqui com o professor Paulo Henrique, do curso de Informática. Boa noite, professor. Boa noite, Lorena. Bom? Além da SAP, vai estar ocorrendo também um evento da Semana de Informática. Professor, você pode estar falando um pouco sobre esse evento? Então, a Semana de Informática é uma semana voltada para a tecnologia que envolve os alunos e os profissionais do Instituto Federal de Educação. Ela ocorre todo ano e ela é um evento que busca trazer palestras, oficinas, mesa redonda, mini-cursos, tudo voltado para a área de tecnologia e para atender a demanda dos alunos e o currículo do curso. E, para quem não sabe, a Semana de Informática vai estar ocorrendo também na mesma semana da SAP, que vai ocorrer entre os dias 7 e 11. A Semana de Informática vai ocorrer entre os dias 8, 9, 10 e 11. 9, 10 e 11. E a gente vai estar podendo usufruir do mesmo espaço, de algumas palestras. Você pode contar mais um pouco? Então, a Semana de Informática era para ter acontecido agora no mês de setembro, mas houve alguns imprevistos em relação ao nosso instituto, porque nós somos zona eleitoral, o instituto precisou ser cedido ao TRE, então nós precisamos nos adequar com essa semana, e aí a cada semana que nós tentávamos realizar o evento, sempre havia um impeditivo. E aí, de repente, nós nos deparamos com a Semana de Publicidade. E aí, a publicidade é a nossa irmã do departamento, né? Afinal de contas, participamos, né? Somos todos do mesmo departamento do DAIC, né? Que é o Departamento Acadêmico de Informação e Comunicação. E aí, nós juntamos forças, estamos conseguindo montar um evento paralelo, né? Mas esse evento é muito mais do que apenas um evento de 2 cursos, né? É um evento de tecnologia e publicidade para a sociedade, para os alunos, para a sociedade como um todo. Afinal de contas, são assuntos que se completam, né? E vai enriquecer muito para quem for participar. Sim, sim. Por falar em mercado, né? O senhor quer contar um pouquinho dessa história? Como é que o senhor começou? Eu comecei na engenharia civil, mas eu comecei na faculdade de engenharia civil, mas eu não estava morando em Manaus, e quando eu retornei para Manaus, eu já estava começando a trabalhar com CADs, e esse contato com CADs, né, me fez apaixonar, me fez me aproximar da questão da tecnologia. Então, hoje, eu sou analista de sistemas, sou físico, sou especialista na área de segurança da informação, sou especialista em ciência de dados, eu sou MBA, né, eu tenho um MBA na área de finanças e economia, e também tenho especialização na área de educação. Eu sou mestre em engenharia de processos pela Universidade Federal do Pará e eu tenho 25 anos de experiência na área da docência. Eu já fui também colaborador da antiga, né, Telamazon. Então, eu trabalhei na área de desenvolvimento, eu trabalhei para desenvolvimento de centrais telefônicas na Telamazon. Da Telamazon eu tive uma empresa de consultoria, a VIP. Em seguida eu fui para a FUCAP e durante 10 anos eu fui professor da FUCAP. Aí da FUCAP eu fui para a FAMetro, fui convidado para trabalhar na FAMetro, e lá na FAMetro eu fui professor e fui coordenador do Núcleo de Computação Aplicada da FAMetro, onde a gente começou a desenvolver projetos envolvendo alunos, e da FAMetro para o IFAM. Né? Eu conheci a oportunidade, né, e eu passei no concurso e me tornei professor do Instituto Federal. E hoje eu estou como professor do Instituto Federal. Dentro do Instituto, além da área da docência, eu coordeno um projeto, né, eu sou coordenador adjunto do projeto Aranauá, sou presidente da comissão da pós-graduação em engenharia de software que o Instituto vai oferecer. Participo da comissão da criação do novo curso do Instituto, que vai ser o curso em Ciência da Computação. Olha, vamos ter um novo curso no IFAM? Se Deus quiser, ano que vem, um novo curso na área da curso superior. E agora, presidente da Comissão da Semana de Informática, junto com vocês, para a gente ter sucesso aí, a CEMIFO e a SAP. Maravilhoso! E hoje, o tema de hoje é justamente a segurança nas redes sociais. E, professor, eu já queria entrar aqui numa pergunta.
Como você sabe, hoje em dia a gente usa redes sociais para tudo, né? E assim, até o quanto a nossa vida inteira tá ali, os nossos dados, o quanto assim? Isso vai de cada um, né? Mas eu começo pensando assim, tá perigoso para quem não tem controle, né? Hoje, muitos se tornaram dependentes dessa tecnologia, se tornaram dependentes das redes sociais. Quando a gente fala numa rede social, imagine a empresa, a rede social como uma instituição que desenvolveu um app, né, um aplicativo. Então, nós vamos tentar enxergar que por trás dessa empresa está cheio de engenheiro de software, cientistas da computação, mas tem muito mais do que isso. Tem também ali neurocientistas, né, psicólogos, psicanalistas, pessoas estudando o comportamento humano. Então, eles estão pegando dois mundos, né? Eles estão pegando a tecnologia e o comportamento humano, estão agregando para desenvolver uma ferramenta que nos faz, né, sermos independentes dessa ferramenta. E eles estão conseguindo, isso tem sido um êxito, né? Porque a maioria das pessoas acordam e a primeira coisa que faz é pegar o celular. Né? Pegar o celular e ver como é que está as suas redes sociais. Então, se por um lado você tem uma informação muito rápida, se a gente vive num mundo em que a informação ela é ágil, ela é rápida, por outro lado nós estamos muito dependentes dessa tecnologia, né? E aí você hoje vive as redes sociais, então você se diverte nas redes sociais, você faz compras nas redes sociais, alguns trabalham nas redes sociais. Então, se você pensar sobre essa perspectiva, um percentual muito grande da nossa vida está voltado para as redes sociais. Se não for administrado de uma forma correta, acaba se tornando um problema. Já queria puxar, eu acho que eu tenho uma curiosidadezinha assim. E as empresas, elas realmente estão espionando, observando, porque às vezes a gente está conversando com uma pessoa, né, sobre algum assunto, fala de algum produto, né? Aí do nada aparece um anúncio assim, daquilo exatamente do que você estava conversando, que apareceu numa outra rede social, num outro negócio. Como é que funciona isso exatamente? Sim, estamos sendo espionados sim. As empresas, elas não negaram isso para você. Elas colocaram esse termo no contrato que você aceitou quando aceitou instalar o app no seu dispositivo móvel, no seu computador, né? Lá, ela diz o que vai fazer com os seus dados. O que nós precisamos, entre aspas, né, o que a gente faz é confiar que esses dados estão sendo bem cuidados. Mas existe um outro lado. Nós sabemos que, há um tempo atrás, uma grande rede social teve dados vazados. Sim. Okay? Agora, o que elas fazem com esses dados? Elas vendem nossas informações porque hoje é o bem mais precioso do planeta, é a informação. Então, elas estão nos espionando, entre aspas, que, assim, com qual intenção? A intenção de o algoritmo nos compreender, entender quem nós somos, para que eles possam nos vender aquela publicidade baseado naquela conversa que nós estamos tendo, nos sites que nós acessamos, nos posts que nós paramos. Quando você está numa rede social, que você para ler post, o algoritmo detecta que você passou muito tempo naquele post, então aquele assunto é do seu interesse. Isso já fica armazenado no teu algoritmo. O robô lá de inteligência artificial já pegou essa informação. Se você compra uma roupa amarela, um sapato amarelo, ele já vai identificar que você gosta da cor amarela. Se você compra um livro de um determinado tema, ele já vai entender que você gosta de ler, que você gosta de um livro, que você gosta do autor. E aí, tudo isso o algoritmo vai montando, e a gente até brinca, diz assim que o algoritmo do Google conhece você melhor do que sua esposa, do que seu marido, do que seus pais, né? Porque eles têm mais informações do que aquele teu ente querido que está ali convivendo com você desde criança. Outra coisa que eu ia perguntar, que você até acabou de falar, quanto era fácil acessar esses dados, mas assim, óbvio, eu falei das empresas, mas não só as empresas que têm acesso a esses dados. E é justamente isso que eu queria saber. Quão perigoso
ter acesso a esses nossos dados pessoais assim, para pessoas que estão na manutenção. De vez em quando a gente vê aí alguma coisa sobre vazou um monte de dados de um usuário de alguma rede social, de alguma plataforma. Como é que é? Então, imagina o universo cibernético fazendo uma comparação com o universo real. Da mesma forma que há lugares perigosos na cidade e há pessoas perigosas no mundo real que nós estamos convivendo, essas pessoas também fazem parte do universo cibernético e essas pessoas perigosas estão lá também. Então, os cuidados que nós temos que ter no mundo real, a gente tem que ter no mundo cibernético. Então, veja bem, eu vou contar aqui um exemplo que vocês podem procurar nas redes sociais, vocês vão encontrar. É um caso que ocorreu aqui no Brasil, eu acho que foi na região centro-oeste, não lembro bem, centro-oeste, sudeste, ali, não lembro, mas foi uma criança que foi sequestrada e a polícia conseguiu chegar até os sequestradores foram presos e numa entrevista ali, naquela entrevista que logo que o sequestrador lá foi levado para a polícia, aquela primeira entrevista, um repórter perguntou a ele assim, foi difícil sequestrar a criança? E o sequestrador falou assim, não, porque nós conhecíamos tudo sobre a criança, porque a família postava tudo nas redes sociais, estava tudo, e ele cita inclusive a rede social. Então, o que ocorre quando há essa exposição de dados? Aí você fez o seguinte questionamento que é interessante. Quando as empresas deixam essas informações vazarem, o hacker pega essa informação e vai usar contra você. Né? De que forma? Ele vai usar uma técnica muito interessante, que é considerada hoje a principal técnica para o crime cibernético, que é chamada de engenharia social. Então ele vai coletar informações suas e usar essas informações contra você. Tá? Só que tem um detalhe interessante. Como eu havia dito, você citou assim, quando a empresa deixa vazar as informações. Mas o pior é que nós deixamos vazar nossas informações. Somos nós que nos expomos nas redes sociais. Então imagina que você vai comer uma pizza, você tira foto comendo uma pizza. Você vai comprar uma roupa, você tira foto comprando uma roupa. Você vai comer, você tira foto do seu prato. Você vai malhar. Então a pessoa mal intencionada, como você citou, ela está acompanhando ali as suas atividades. Ela sabe quem você é, o que você faz, o que você gosta, entendeu? E muitas vezes o pior é a exposição dos nossos filhos, né? Que deixam eles mais vulneráveis ainda. Aí essa pessoa, né, esse criminoso, chega até aquela criança e diz assim, olha, eu vim falar com você porque sua mãe, sabe a sua mãe, que adora pizza, margarita, porque ele sabe, porque ele vê na rede social que ela postou, que gosta do time tal, que gosta de frequentar determinados lugares. Ou seja, a criança inocente, ela vai dizer, poxa, esse cara realmente conhece minha mãe, conhece minha família, porque sabe tudo sobre eles. Né? Mas o que ele utilizou foi uma técnica de engenharia social para coletar dados e aplicar, né, em cima da criança. Foi o caso que eu contei aí do sequestro. Mas sim, é muito perigoso quando esses dados são expostos. Algumas pessoas pensam assim, meus dados foram expostos, eles vão pegar meus dados para cometer um crime tipo meu cartão de crédito, uma compra no meu nome. Isso é um dos problemas, né? Mas há outros problemas, né? Como a exposição, usar o seu nome para abrir uma conta, enfim, vai gerando ali uma bola de neve, né? Porque é muito fácil no universo cibernético, infelizmente, você se passar por outra pessoa. Isso é verdade. O senhor pode me explicar mais sobre esse termo que o senhor usou, engenharia social? Então, o que seria a engenharia social? Você conseguir ludibriar a pessoa através de conhecimentos que você tem, procurando a fragilidade daquela pessoa. Entendeu? Eu vou citar aqui um exemplo. Antes de mais nada, entender que a engenharia social ela não é uma engenharia apenas usada no universo cibernético, ela existe no mundo real. Né? Algumas décadas atrás, houve um caso muito famoso nos Estados Unidos de um serial killer
que ele publicava no jornal, né, no jornal mesmo, jornal impresso, né, na seção de contatos com pessoas que queriam fazer amizades, e ele colocava lá que colocava um perfil, né, provavelmente se dizendo uma pessoa bonita, né, querendo conhecer outras pessoas. Então, isso é uma ideia de engenharia social, por quê? Porque do outro lado, alguém que está ali com uma certa fragilidade emocional, querendo conhecer alguém, vê aquele perfil e vai entrar em contato com aquela pessoa, né? E aí, o que ele fazia? Ele começava a estabelecer uma comunicação, ia conhecendo as pessoas, né? As mulheres, no caso, ia aos poucos criando uma certa intimidade, um nível de confiança. Quando ele atingia a confiança necessária, eles saíam e ele matava. Entendeu? Então, engenharia social é mais ou menos isso. Essa questão de você conseguir adquirir a confiança das pessoas, né, para que você possa pegar conhecimentos que você sabe dela e acertar ali no ponto frágil. Né? Isso é engenharia social. Mas isso é só uma ideia, mas ela se expande. Por exemplo, só para finalizar, eu vou coletar todos os dados possíveis, né, seu. Eu vou coletar sua data de aniversário, eu vou tentar coletar a data que você, por exemplo, casou, do seu casamento, eu vou coletar a cor que você mais gosta, a escola que você estudou, eu vou pegar todas essas informações. Eu vou tentar achar sua senha, porque muita gente ainda usa senha como data de aniversário, a data do casamento, ou algo assim. Então, eu, com essas informações suas, né, eu estou usando uma engenharia de lhe conhecer socialmente para achar uma vulnerabilidade do seu lado. E não sei se vocês já viram que tem alguns sites que, quando você cadastra a senha, eles pedem para você colocar uma pergunta que lembra a tua senha. A cidade que você nasceu, o seu primeiro animal de estimação e tal. Aí o que acontece? Essa pessoa, ela conhece tanto você que ela vai lá e quando tenta acessar a sua senha, que o site dá dica, ela sabe qual é essa dica, porque ela te conhece. Porque ela utilizou técnicas de engenharia social, ou seja, ela utilizou técnicas para te conhecer, sabe tudo sobre você e vai achar dentro desse conhecimento uma vulnerabilidade para poder te atingir. Entendi. Eu me lembrei muito daqueles casos de príncipe sei lá, da Nigéria que vai, te manda e-mail, aquele o emprego da Amazon que paga R$5.000 e sempre manda assim pelos aplicativos de mensagem. Tem alguma pergunta, minha diretora? Eu tenho certeza que tem, porque eu me lembro que você falou sobre senhas com caracteres, né? Era uma curiosidade sua. Pois é porque hoje em dia, quando a gente vai criar alguma conta em determinada plataforma, sempre tem aqueles critérios de senha, né? E hoje em dia está muito comum pedirem caracteres especiais, como um arroba, um jogo da velha, uma exclamação. Isso barra em alguma coisa possíveis hackers? Digamos assim, dificulta. Vamos entender aí qual é a lógica da senha. A senha é uma combinação, né? Se você usar apenas as letras do alfabeto, um algoritmo computacional nos computadores atuais, extremamente rápidos, né, poderosos, eles podem executar milhares de combinações por segundo e quebrar a tua senha. Né? Então imagina que a sua senha seja a famosa 123. Ele vai quebrar isso em milésimos de segundo, porque ele vai fazer uma combinação muito rápida. Então, qual é a ideia? Qual é a senha segura? É você combinar números, porque você vai do 0 ao 9, letras, porque você vai do A ao Z, minúsculo, letras maiúsculas, porque você vai do A ao Z maiúsculo, e caracteres, porque você tem uma quantidade muito grande de caracteres. Então, se você juntar todos esses caracteres, você tem uma combinação muito grande, então a possibilidade de você conseguir fazer com que o algoritmo tenha mais dificuldade de quebrar a senha é maior. Então, olha que interessante. Se você quiser realmente ter uma senha segura, o que você tem que ter?
uma senha com uma quantidade grande de caracteres, né? Ou seja, no mínimo 8. Mas se você, o aplicativo aceitar 16 caracteres, coloque uma senha de 16 caracteres, usando letras minúsculas, letras maiúsculas, números, né? Caracteres especiais. E eu vou dar uma dica para vocês. Você pode usar a mesma senha sempre e alterá-la o tempo todo. Quer ver? Olha que dica legal. Você vai criar uma senha assim. Eu vou participar da CEMIF e da SAP. Então, a partir de hoje, essa vai ser a tua senha. Então, você vai colocar o E maiúsculo, eu vou. O O você substitui pelo 0. Vou par. O A você substitui pelo arroba. E aí você vai montando uma senha. Daqui a 30 dias, você tem que mudar essa senha. Essa senha não basta ter uma senha segura. Você tem que ter uma senha segura e que você altere de tempo em tempo. Então, daqui a algum tempo, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele A e substituir pelo arroba. E o arroba volta a ser um A. E onde tinha a letra I, você coloca o número 1. Mas a senha sempre vai ser a mesma. Eu vou participar da CEMIF e da SAP. Entendeu? Então, é uma senha grande. E, se possível, o fato de você usar caracteres especiais ainda tem um fator que colabora muito. A nossa diretora aí perguntou. O caractere especial facilita? Facilita. Porque existe um método de quebra-senha chamado dicionário. Então, o que o hacker faz? O hacker tem uma base de dados com palavras do nosso idioma. E ele pega esse dicionário, combina palavras para verificar se a tua senha está lá. Entendeu? Então, por exemplo, a senha microfone. A palavra microfone existe no dicionário. Mas a palavra microfone, onde o I é o número 1 e o O é o 0, essa palavra não existe no celular. Desculpa, no dicionário. Certo? Então, se ele usar um método chamado método dicionário, ele nunca vai quebrar sua senha. Aí ele tem que usar um outro método chamado força bruta. O força bruta é, como eu falei no início, é aquela combinação de todos os caracteres da tabela. Todos os caracteres da tabela. Que são muitos. São muitos. Então, você olha para o teclado, você tem 104 teclas, você pode combinar 104 caracteres diferentes, por exemplo, né? E uma senha muito grande. O poder computacional para quebrar essa senha é muito alto. E aí, quando o algoritmo começa a rodar para quebrar a senha, quando ele está perto de chegar na tua senha, você muda. E aí, ele vai ter que começar de novo. Então, o custo de processamento se torna inviável para o hacker. Então, realmente, vale a pena. Senhas grandes, usando caracteres especiais, letras minúsculas, letras maiúsculas e número. Eu uso a mesma senha há mais de 10 anos. Ela é uma senha longa. E eu estou sempre alterando os caracteres, mudando eles de posição. Eu não mudo. Eu já ia perguntar se pode ser a mesma senha, mas aí eu vou ter que dar uma mudada nas minhas também. E já fica a dica. E você tem mais uma outra dica de segurança, principalmente nas redes sociais? Na verdade, há muitas dicas, né? Pode falar. Então, vamos lá. A questão da senha segura, principalmente, e como eu disse, repito, não é apenas ter a senha segura, mas mudá-la de tempo em tempo, tá ok? Se a sua rede social te permitir a autenticação em 2 etapas, faça isso. Não seja preguiçoso. Não tenha preguiça de se logar com segurança na rede, né? As pessoas querem senhas fáceis e um método rápido de logar, mas você fica vulnerável. Não tenha preguiça. Se o serviço, a sua rede social, o aplicativo, o site, seja o que for, te oferecer a oportunidade de ter acesso em 2 etapas, habilite a autenticação em 2 etapas. Porque essa habilitação vai estar local e no teu dispositivo móvel, por exemplo. Outra dica é, todas as redes sociais, pelo menos as mais famosas, pelo menos as mais usadas, elas têm dispositivos internos para validar a segurança. Entendeu? Siga aquelas opções que a própria rede social te oferece. Tá certo? Aí as dicas que são aquelas comuns que todos deveriam saber, inclusive para evitar a questão da engenharia social. Primeiro,
não sai aceitando tudo que a pessoa te ofereceu, te mandou um link lá, uma solicitação de amizade. Se você não conhece, não aceite. Não é para aceitar aquele colega indiano no Facebook, tá bom? Não aceite. A não ser que você conheça o indiano. A não ser que você conheça. Então, E mesmo assim você ainda corre o risco, porque você pode aceitar um conhecido seu e aquele perfil ser falso. E aí, de repente, sempre é bom você depois entrar em contato com essa pessoa, né, ali pelo contato externo, e verificar se ele realmente, né, solicitou aquela amizade para você na rede social. Assim como, não clique nunca em link desconhecido. Se aparecer um link para você oferecendo o famoso almoço grátis, que a gente sabe que não existe, não clique nele. Pode continuar, E professor. só para finalizar essa questão do link, cuidado até com links de pessoas conhecidas. Porque olha que interessante, uma pessoa pode ter a conta tomada por um hacker e ela vai mandar o link, né, através do seu amigo. E você vai receber o link do teu amigo, você confia nele. Mas é um link, não clique. Mande uma mensagem para ele. Né? Tem acontecido bastante naquela rede verdinha de mensagens criptografadas, que é até uma coisa que O que é, né? depois, né? Que geralmente o pessoal vai lá, clica, aí quando vê, golpe, já era, né? Não aceite travazap. A nossa diretora, acho que ela tem mais alguma pergunta. Então, professor, além desses problemas de invasão das nossas redes sociais, uma coisa bem recorrente é bots, que são criados para agirem como se fossem pessoas. Sim. E é bem recorrente, assim, no site do Passarinho Azul, né? O senhor teria como nos dar essa dica de como identificar, ou então é uma coisa só para quem é mais especialista na área de TI? Olha, esses bots, eles são complicados, né? São robôs que utilizam inteligência artificial. E não é para qualquer um realmente identificar. O que você pode fazer é habilitar dentro da própria rede, na que você citou, né? Esquemas de segurança em que você pode bloquear determinadas palavras, em que você pode determinar determinados comportamentos do usuário. E se você colocar esses bloqueios, a própria ferramenta vai identificar o que é e o que não é um bot. Né? Agora, assim, de imediato, é complicado você conseguir identificar, né, principalmente em redes como essa, em que qualquer pessoa chega lá e coloca, não precisa ser necessariamente um seguidor seu, né? Ele consegue ter acesso à informação e colocar uma mensagem. Mas é como eu falei, você vai lá nas configurações da tua rede social e o que você faz? Você bloqueia para que pessoas que não sejam do teu grupo de amizade façam comentários ou qualquer tipo de citação citando você. Né? O ideal é se proteja. Vá nas configurações da rede e veja quais são as opções de segurança que tem lá. E entre elas está essa daí. Não permitir que terceiros ou que pessoas que estão fora do teu ambiente de amizade postem coisas dentro do teu perfil. Pegando um pouco dessa coisa de bots, que geralmente vão lá e vão disparando um monte de coisa, eu queria perguntar do senhor sobre essas ferramentas que tem usado bastante nas redes sociais, no e-mail, para disparo de notícia falsa. Como é que funciona? Como é que se protege? Como é que a gente pode denunciar? Então, primeiro assim, as notícias falsas, nós primeiro temos que ter o nosso filtro, né? Nós, como seres humanos, sabemos, temos que termos o discernimento de identificar uma notícia, né, que está exageradamente ali, né, que a gente percebe que tem uma finalidade destrutiva, né, que está ali com aquela finalidade de queimar imagens de terceiros, e enfim, isso está muito comum hoje. Então, o que ocorre? Primeiro, procurar a fonte que deu origem a essa informação. Veio de que fonte? Né? Veio de uma fonte fidedigna? Então, isso é para o nosso critério pessoal. Se você perceber que não veio, então você já começa a desconfiar.
né? Pesquise. Né? Nós temos no universo computacional ferramentas de buscas poderosíssimas que são capazes de, em alguns segundos, né, nos mostrar se determinada informação é verdadeira ou falsa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, você detectou que aquela informação é falsa, todas as redes sociais têm a opção de você ir lá e denunciar. E faça isso. Né? Faça. Porque existe muita mentira nas redes sociais. Né? E nós temos que saber filtrar essas informações. E aí a questão é, como é que essa informação está chegando até você? Ela está chegando até você através do teu amigo? Né? Então está na hora de você começar com o teu amigo, para pedir para ele, né? Numa boa, parar de compartilhar esse tipo de informação. Se você acha que o teu amigo não está disposto, coloca o teu amigo em soneca. Né? Deixa ele descansar lá por 30 dias, para ele parar, para ele perceber que o que ele está fazendo não é legal. Porque mentira não ajuda ninguém em nada, principalmente no momento que nós estamos passando. Né? O que a gente precisa é de vivermos a verdade sempre. Não importa que a gente esteja passando num momento ruim. Nos momentos bons, o que a gente precisa de verdade sempre. Fake news é um problema, né? Uma dica que eu costumo dar, eu sempre dou para a minha família, é o seguinte, para minhas filhas, né? E minhas filhas ainda novas, né? O que é um erro, mas eu permiti, mas eu estava ali controlando, que é permitir que criança menor de idade tenha rede social, mas o que ocorreu? Eu estava sempre presente, né, nas redes sociais das minhas filhas, e toda vez que elas recebiam uma informação, eu dizia: filhas, qualquer informação que você receba, não compartilhe. Qualquer informação que você julgue necessária, é importante, não compartilhe. Converse com o papai, converse com a mamãe. Verifique se há necessidade desse compartilhamento, em primeiro lugar, mas o mais importante é se essa informação é verdadeira. Né? E ainda digo para você o seguinte: o pior é que muitos que compartilham fake news, compartilham de forma ilusória, né? Eles acreditam naquilo, realmente acreditam. Né? É a famosa teoria da conspiração. Né? Você vem ali com uma ideia, aquela ideia ela é tão bem bolada, né? Ela foi tão bem criada, e às vezes aquela ideia se adequa tanto à tua realidade que você quer que aquela informação seja verdadeira. Você desconfia que ela é falsa, mas você quer que ela seja verdadeira. E aí acaba replicando essa informação. Né? Com aquela, talvez, internamente, com aquela ideia de que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade, né? Mas é um erro, né? A gente não pode transformar uma mentira numa verdade. Isso, infelizmente, é um problema sério. Combater as fake news é um ato moral, um dever cívico de todo cidadão, não brasileiro, de todo cidadão do mundo. Né? Identificou, denuncie. E como identificar? Pesquise, vá atrás, desconfie de qualquer informação que você veja que foge à realidade. Professor, eu queria te perguntar uma coisa sobre aquele negócio de cookies, de sites que a gente aceita. O que é aquilo exatamente? Eu geralmente aceito, mas eu nem sei o que é. O que são cookies? É assim, é uma informação bem técnica. Quando você acessa um site, o site é uma página. Né? Uma página escrita em alguma linguagem de programação, geralmente HTML. Então ela pode ter um código HTML, um código CSS, que é uma folha de estilo que dá ali cores e formas à página. Quando você acessa a página, o servidor manda aquela página para dentro do seu computador. E aí a página é aberta dentro do seu computador ou dentro do seu dispositivo móvel, dentro do seu celular. Tá? E aí ela traz cookies. O que são cookies? São informações sobre a página que você acabou de trazer para o teu computador. Amanhã você resolve acessar esse site novamente. Levaria muito tempo para o servidor mandar toda a página para você. O que ele faz? Ele verifica que tem um cookie na sua máquina. Então ele compara só o cookie, que é um arquivo menor, e verifica se a versão que está no servidor é a mesma versão que você acessou ontem. Se ele verificar que o cookie é o mesmo, ele não vai mandar a página novamente para o seu PC, para o teu celular. Ele vai abrir a página que você carregou no dia anterior. Entendeu? Então, isso faz com que a página carregue mais rápido, né? A partir dos temporários. Só que o cookie também vem com outra informação.
no momento em que você acessou determinado site, ele carrega informações sobre o que você acessou, né? Então, olha que legal. Você acessou o site da Amazon para ver lá um sapato, por exemplo. Está registrado. Você acessou o site da sapataria X para ver um sapato. E aí, isso está gerando cookie. O Google vem, dá uma navegada no teu cookie e fala, ela gosta de sapato. Então, vou mandar para ela publicidade de sapatos. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele facilita a sua navegação, ele também te dedura onde que você esteve, né? Por onde que você navegou, né? E aí você disponibiliza, você está disponibilizando informações de onde você passa, porque é a partir daí que o algoritmo do Google vai começar a identificar o que você gosta de fazer nas redes, por onde você navega, e transformar essa informação, mais uma vez, em informação que vai ser vendida sua para as empresas que compram essas informações do Google. Entendeu? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado de sair aceitando todos os cookies do site, assim, né? Sim, o ideal é que você, entendeu? Tenha aí um equilíbrio, não sai aceitando tudo. Até porque você daqui a pouco o teu PC está lendo de tanto, teu celular está lendo de tanto cookie, tanto temporário que vai ter lá. Licencinha. Uma última pergunta para a gente já ir finalizando. Então, professor, é importante a informática na nossa vida hoje em dia, né? E no mercado do marketing, ele também está se tornando bem presente, porque está tendo a conversação sobre a automação de alguns serviços na área de marketing. Então, eu queria saber, da sua opinião pessoal, se o senhor acha que é de extrema importância todo mundo ter noção assim básica de linguagem de programação daqui para o futuro, sabe? Então, vamos lá. A linguagem de programação, ela é muito importante, né? Porque você vai poder, é um novo conhecimento, é uma ferramenta que você pode desenvolver muitas coisas com ela. Você pode desenvolver o teu site, o teu aplicativo, o teu app, entendeu? Eu considero que não importa que área você seja, se você tiver conhecimento na área de programação, você pode agregar valor ao teu currículo ou ao teu produto que você vai desenvolver. Publicidade, informática, né? Eles estão tão unidos, né? Hoje, e existe uma ciência muito grande por trás disso, chamada ciência de dados, né? E olha o que a ciência de dados faz. A ciência de dados é capaz de capturar terabytes de dados, filtrar esses terabytes e, a partir desses terabytes, chegar a informações que são extremamente importantes para as empresas. E é isso que o Google faz, entendeu? É isso que o Google faz. Então, você imagina hoje você comprar uma base de dados dessa, né? Imagina que você hoje tem uma loja, né? E você vai no Google e compra uma base de dados do Google. O que você vai fazer com uma base de dados do Google? Se você olhar lá, a única coisa que você vai ver é um monte de números. Para um leigo, aquele número lá não tem significado nenhum, né? Mas se você for um cientista de dados, você vai entender que o que tem ali são dados que vai lhe fornecer informações que, com o conhecimento certo, você vai saber aplicar. E se você tem uma linguagem, se você é um conhecedor de uma linguagem de programação, você vai poder desenvolver um sistema para minerar esses dados, né? Transformar esses dados em informação e pegar essa informação e aplicar na tua empresa, no teu negócio. Então, lógico, se você souber programar, é maravilhoso, né? Você vai poder ter aí o mundo tecnológico às suas mãos. Mas eu, honestamente, assim, falando de uma forma bem pessoal, e olha que sou profissional de TI, eu não acho que seria tão relevante para qualquer profissional saber programar. O ideal é que você tenha na sua equipe um programador, assim como eu acho que é importante você ter na sua equipe um publicitário, assim como eu acho importante você ter na sua equipe um administrador, você tem que ter na sua equipe um contador. Eu acredito que se todos se unirem, cada um fazendo sua parte, né,
a empresa tende a crescer cada um no seu conhecimento. E se você conhecer um pouco da área de cada um, melhor, porque aí vocês contribuem, vocês colaboram com o conhecimento. O senhor quer dar mais um último recado? Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite de estar aqui. Fico muito feliz em participar, né, A gente que agradece. do WhatsApp, aí, desse evento aí que já vem há tanto tempo. Eu sempre estive presente no evento, né, do outro lado, assistindo aí como ouvinte, né. Eu fico feliz em estar aqui, aproveitar a oportunidade para convidar todos a participar, né, na segunda semana de novembro da SAP e da CENIF. O evento vai ser muito bom, muito enriquecedor, porque nós estamos fazendo, e nós somos, né, as pessoas que estão envolvidas, a gente pode falar com segurança de que esse evento está sendo feito com carinho, né, para todos vocês participarem. Acredito que se você não puder participar desse evento, outros virão, mas registros como esse vai estar disponível, né? E esse registro é para você ter uma ideia do que vai ser apresentado lá na semana. Aí eu vou fazer uma propaganda aqui pessoal rapidinho. Pode fazer, fique à vontade. No dia 9, a abertura da CENIF é às 15 horas. E às 16 horas do dia 9 de novembro, a primeira palestra do evento é comigo. Eu vou falar sobre ciências de dados, a ciência do futuro que já se faz presente, que tem um pouco do que nós falamos agora no final, né? E esse podcast aqui, ele vai, além de ser transmitido no canal, né, da SAP, ele vai estar sendo transmitido também em alguns horários numa rádio web, a radiorockweb.com. Vai estar o link disponível por aqui, que o nosso editor vai colocar. E aí nós vamos disponibilizar, então acessem a nossa rádio, né? Ouça um rock muito bom que tem lá, um jazz e um soul, para quem gosta aí. E em alguns momentos, durante a programação, nós vamos disponibilizar esse e outros, né, podcasts, caso seja a vontade aí da equipe, para que durante a semana essa programação se repita e você possa ouvir lá na sua casa, no seu celular, no carro e onde mais você quiser. Mas, por favor, participe do nosso evento. Ele está sendo feito com muito carinho para vocês, né? E estar aqui tem sido muito bacana. Conhecer o pessoal da publicidade tem sido muito bacana. Eu sei que vocês estão querendo aprender a programar e eu estou querendo aprender a fazer publicidade. Então, acho que é hora da gente juntar conhecimentos. Então é isso, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E vem de CENIF, vem de SAP. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @VemSap. Tem a página também da Semana de Informática, né? A gente vai deixar por aqui. E é isso, pessoal. Mais um episódio do PodSap aqui diretamente dos estúdios da Manaus 360. Um beijo! Beijo!